diante daqueles que ficam falando que esse projeto já deveria ter sido votado há muito tempo. Não tem noção de realidade, de ensino, de conhecimento e muito menos do que isso vai provocar no nosso ensino brasileiro. Porque teve uma época nessa escola técnica que nós só ensinávamos química no primeiro ano do ensino médio. Mas nem por isso nós conseguimos dar aos nossos alunos condições. Muitos deles foram aprovados em vestibulares, eram os mais concorridos aqui no estado de Goiás, na Federal e no outros cursos mais. Hoje nós temos uma condição de trabalhar a química no primeiro, segundo e terceiro ano. Eu estava presente no dia que teve uma modificação que o pessoal da matemática ficaram apavorados. Porque perderam 2 aulas. Não tem condição mais de ensinar matemática. Senhores, eu já entrei em sala onde tinha um professor, tinha acabado de colocar uma função exponencial para o curso de cozinha e falei, o que vocês acharam disso? Professor, isso é horrível. Falei, o professor deveria ter dito, essa função exponencial é o que você tem que aplicar no seu curso de cozinha. Por que você tem que utilizar medidas para se prevenir a questão da progressão das bactérias nos alimentos? Isso aí é uma função exponencial que você aplica plenamente no seu curso de cozinha. Então, senhores professores de matemática, não fica colocando para os seus alunos que ele não vai aprender matemática com 2 aulas. Mas saiba aproveitar essas 2 aulas para que ele aproveite isso para a sua vida, para o seu trabalho. Porque, enquanto isso, gente, nós, professores, ficarmos pensando o que nós vamos perder, porque o número de aulas não é suficiente, aproveite essas aulas, o que ele pode ganhar. Os nossos alunos precisam saber o que eles precisam ganhar na sua vivência. E eu quero me colocar aqui, senhores. Eu coloco aquilo que eu penso, aquilo que eu leio, aquilo que eu vivo. Nós precisamos. Essa proposta ridícula do ensino médio é a mesma que foi feita pelos militares. Se aquela proposta serviu naquela época pelos militares, é a mesma que está sendo colocada agora. Muito obrigado. Bem, como eu gosto muito de aspectos assim macro, né? Eu vou dividir a minha fala em pelo menos 2 momentos, né? Eu acho que essa intervenção que eu faço agora é fazendo uma recuperação de tudo que nós temos discutido em nossas assembleias. Nós temos afirmado, várias pessoas têm afirmado, de que nós vivemos um processo de reorganização do sistema político partidário, de reorganização das relações entre os poderes, que aquilo que havia sido a estrutura, as superestruturas políticas representativas construídas no país desde a Constituição até o início dos anos 1990, explodiu. Então, esse é um primeiro momento. Quer dizer, nós precisamos ter uma visão de conjunto desses processos. E aí eu gostaria de chamar a atenção que nesta explosão, o golpe sim, o golpe parlamentar, judicial e midiático, ele foi e ele é imprescindível e ele está em curso. E ele tem alguns objetivos. E um dos objetivos fundamentais é castrar a representação social e popular no sistema político partidário. E daí a questão da reforma partidária, que tem como objetivo eliminar os pequenos partidos, sobretudo os pequenos partidos à esquerda. Em segundo lugar, restringir em grande medida o poder legislativo, ampliar o poder executivo, mas um poder executivo tutelado, respaldado, protegido pelo judiciário, protegido pelas corporações magnas de Estado, a exemplo do TCU, a exemplo da AGU, a exemplo do Ministério Público, não é? Então, esse é um dado importante, porque se de um lado eu castro os pequenos partidos de representação popular, de outro lado eu
restringe o processo de representação política apenas no circuito dos grandes partidos e eu monto toda uma estrutura corporativa repressora dos movimentos sociais e da sociedade civil. Aí eu posso entender melhor o que é o lugar e o papel do estado de exceção em curso no país. Não é? Então, nós chamamos atenção para isso. Quer dizer, nós precisamos entender que o que nós vivemos é uma remodelagem das superestruturas jurídico-políticas, caminhando na direção de um Estado forte e repressivo. Mas eu só posso compreender isso se eu compreender o outro hemisfério da questão, que diz respeito ao quê? Ao tipo de capitalismo que está em curso na sociedade brasileira, o novo padrão de acumulação que está sendo montado na sociedade brasileira, e sobre isso eu falo na minha segunda intervenção. Bom dia. Primeiramente, queria dizer que eu, assim, me entristece um pouco, acho até de certa forma desrespeitoso a gente trazer aqui um posicionamento para a mesa da Assembleia de defesa do governo do oportunismo, em função de todas as discussões que nós já fizemos, né, anteriormente, em assembleias, em palestras, em várias análises que já foram feitas aqui. Acho que é um desrespeito com a história, com as ciências sociais, a gente, e com todos nós que estamos aqui na busca por compreender a situação política do nosso país, a situação política do mundo, a gente vir aqui abrir espaço para uma defesa de que o problema que nós temos é que o governo do povo não está mais no poder. Né? Eu acho que nós já fizemos várias greves, várias discussões aqui, que a nossa análise não foi essa. Então, eu sinto como um desrespeito comigo e com os colegas também, com os alunos que nós já discutimos, já conversamos, já fizemos outras análises, né? Então, eu acho que, porque, assim como o professor Antônio Roberto, eu entendo que não é um golpe, foi de fato um acordo, inclusive agora com essa questão da volta do Renan, né, do próprio Jorge Viana, que assumiria a direção da presidência do Senado, e se reuniu e compactuaram para que ele voltasse para aprovar as medidas, porque as medidas, na verdade, elas são uma necessidade do sistema, né? Isso a gente vem dizendo aqui várias vezes, elas são uma necessidade do sistema. Então, inclusive o PT quer a presidência em 2018. Então, ótimo que passe essas medidas nesse governo, né? Porque ele não vai mexer um dedo, assim como não mexeu em um monte de medidas que foram aprovadas pelo FHC anteriormente, ele manteve. Né? Inclusive na esfera aqui das instituições de educação federal, então, uma série de cargos que foram extintos, que na época o PT esperneou e depois entrou e não fez nenhuma modificação, né? O que promoveu a terceirização de setores e demais. Então, eu entendo que eles de fato querem mesmo que essas medidas sejam aprovadas e sejam aprovadas nesse governo, porque eles vão poder deslegitimar, criticar, mas posteriormente ainda tem a ilusão de que possam entrar no poder, e aí isso já vai ter sido feito, o caminho já vai estar feito para eles governarem da mesma forma que vem governando. Né? Então, para concluir, eu não quero minimizar, né, os malefícios da PEC e da Previdência, né, são medidas absurdas, né, mas eu também concordo, tenho essa análise de que a gente perdeu no sentido de aprofundar nessa questão política e acabou entrando nessa briga de disputa de poder dentro da própria burguesia, né, dentro da própria classe dominante, e a minha proposta é que a gente avance, né, nessas questões mais gerais. Paulo.
dia. Eu queria fazer uma fala um pouco mais... que agora ficou um pouquinho deslocado, né? Eu acho, mas eu pensei em fazer antes, mas achei que depois voltei atrás. Eu queria falar basicamente sobre essa questão da corrupção, né? Que o Antônio Roberto colocou e tal, foi discutido com o convidado. Né? E aí, Roberto, você falou uma coisa que para historiador, assim, já que a gente está pensando aí no tempo todo, vamos treinando, para historiador isso é muito horrível ouvir, né? Para quem é do ofício, assim, o presente implica o passado, né? Isso é... nossa. E aí eu fiquei pensando assim, será que não vale a pena a gente pensar historicamente o que seria então a corrupção, né? E aí a Thaís me ajuda, assim, faltava alguma coisa, né? Mas na historiografia hoje a gente trabalha, né? Eu trabalho com historiografia portuguesa, historiografia colonial e tal, com uma coisa que a gente chama de redes clientelares, né? O que são as redes clientelares? É um mecanismo de relacionamento pessoal e de grupos que ela funciona com um modelo, se tem algum aluno meu aí já sabe, é o gesto, né? Funciona em espiral, né? Então são relacionamentos que funcionam de cima para baixo, lateralmente, né? horizontalmente, verticalmente, de relações pessoais, né? Então isso marca todo o período moderno, isso marca todo o período colonial, isso marca a história do Brasil. Então quando a gente fala que a corrupção ela é um traço cultural, não é uma falácia, né? A corrupção é um traço cultural brasileiro, só que o que hoje a gente considera como corrupção dentro de um ponto de vista, dentro de uma questão moralmente negativa, que hoje é, não era. Por quê? Porque o Estado burguês é do século XIX, o Estado burocrático é do século XIX. Então, a partir do século XIX, isso passa a ser um traço ruim, mas antes não era. Né? O que acontece é que a gente tem essa longa permanência. Né? Então, eu acho que essas falas, assim, eu vejo a fala sobre a corrupção uma fala extremamente tendenciosa, uma fala que a gente já viu em outros lugares, já viu na Itália, né? O que aconteceu. Então, essas expressões mar de lama, uma expressão sensorial, né, que serve só para criar uma aversão, né, quando, na verdade, naturalmente, são práticas que têm que ser combatidas, mas que mascaram as questões que são mais profundas que estão sendo colocadas aqui. Inclusive, serve de justificativa para o golpe, não é? E a gente vê isso cotidianamente também. É claro que essa é uma discussão profunda, Conclua. mas o combate à corrupção, ele se colocou como a principal questão, como o principal problema, e que tem que ser combatido a qualquer custo. Né? E por isso a gente vê, e agora a gente vê esse desmonte do Estado, né? Então o Zé falou sobre a coisa já vou concluir. O Zé falou sobre a coisa da escola sem partido, né? Que é extremamente grave e que é diferente do que a gente teve nos últimos anos. Assim, eu não era da rede, eu não nem lecionava, mas é completamente diferente do que a gente teve nos últimos anos. Né? É sim comparável ao regime militar. Né? E que está associado à própria reforma da educação, quer dizer, é um modelo que está se consolidando de uma forma muito mais ampla. Né? Qual a solução para isso? Aí fica difícil. Uma coisa que eu esqueci de falar, só 10 segundos. Uma coisa que eu esqueci de falar, é claro que a gente tem que fazer críticas centrais, mas na base a gente trabalha. Né? O que se fez ano passado, Zé, quando a gente teve o corte do orçamento? Greve no IF, que vários professores foram contra, mas tivemos greve, tivemos mobilização, não é? Então, assim, não estamos passando a mão na cabeça de ninguém, mas a gente está tentando, né? E eu acho que o caminho é a mobilização de base mesmo, né? Que outras pessoas já falaram, mas Adriana já falou, né? Então, eu acho que o caminho é esse. A gente não pode, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar à frente, ampla, mas tem que afinar esse discurso, né?
Marcelo. Uma questão importante, que a gente vem discutindo há um certo tempo já aqui, é a questão de desvencilhar a ideia de que um golpe de Estado é contra uma pessoa ou um partido. O golpe de Estado nunca é contra uma pessoa ou um partido. É sempre contra uma classe específica, contra interesses específicos. E casualmente uma pessoa ou um partido estão ali ocupando aquele cargo naquele momento e são destituídos. Isso é um elemento importante. O fato de alguns de nós vir aqui dizer que é um golpe de Estado não significa que ninguém está de acordo com o governo que lá estava. Está apenas apontando para uma ruptura de institucionalidade, de quebra de uma normalidade, de uma ordem normativa estabelecida, como forma de criar uma nova ordem, uma nova legalidade dentro do próprio processo. Ou melhor, mudar as regras do jogo dentro do próprio jogo. É isso que nós estamos assistindo. Então é importante separar as duas coisas. O fato de você dizer aqui que é um golpe de Estado não significa que esteja dizendo volta Dilma, a favor do governo Dilma ou do PT. Você está fazendo uma análise histórica do processo posto na realidade. É disso que nós estamos falando quando falamos de golpe de Estado. Isso não quer dizer em absoluto, e aí para quem conhece a trajetória de todos que estão presentes, que defendam os governos petistas. Pelo contrário, muitos de nós aqui fomos e somos críticos bastante duros desse governo. Então esse é um primeiro elemento. Se nós entendermos esse elemento do golpe de Estado, é importante para entendermos essa reforma, que é uma contra-reforma que visa reestruturar o Estado. É uma contra-reforma que reestrutura a própria Constituição. Um minuto. É disso que nós estamos falando, de quebra da normalidade, de quebra da institucionalidade. Nós tivemos uma Constituição estabelecida no pós-ditadura civil-militar, que dentro dos limites postos foi amplamente discutida pela sociedade, muito mobilizada no período, e essa Constituição foi resultado desse processo. É disso que nós estamos falando nesse momento, da desconstrução dessa Constituição. Quando essa PEC é aprovada, é disso que nós estamos falando. Nós estamos alterando os fundamentos da Constituição de 88. Nós estamos enterrando a nova República, enterrando a chamada nova República numa perspectiva autocrática, numa perspectiva ditatorial. Por que ditatorial? Porque não há nenhuma margem de discussão ou representação das classes trabalhadoras e das demais classes subalternas nesse processo. É um processo vindo de cima para baixo. Ou seja, olha a maneira como está sendo pautadas essas questões. Essas questões estão sendo pautadas sem nenhuma norma, sem nenhuma regra. Ontem, o horário da votação foi alterado sem nenhum problema. Ou seja, o impeachment, o processo que redundou nesse impeachment foi votado no domingo. Quando que nós tivemos votação aos domingos nesse Congresso? Então é disso que nós estamos falando. Não se trata em absoluta de defesa do governo anterior. Pelo contrário, quem conhece a trajetória de quem defendeu e defende essa questão de que há um golpe de Estado no Brasil, sabe muito bem de que essas pessoas são críticas muito duras a esse governo anterior. Ok, o próximo inscrito é a Matiana. Mesa, faz a relação dos inscritos. Isso. Aí a mesa sugere que na fala da Matiana a gente encerre as inscrições. Estão inscritos aqui depois da Matiana a Letícia, a Thaís e depois nas reinscrições o Antônio Roberto, o Valmir e a Lara. Ok? Só um esclarecimento. Quem não havia falado ainda está sendo colocado antes daqueles que se reinscreveram. Então talvez alguém esteja estranhando que não foi chamado ainda, é por isso. Bom, Marcelo já colocou bem, concordo com ele, essa questão do golpe. Eu só queria acrescentar que eu acho que a gente precisa parar de ficar falando dessa questão do PT, eu acho que a gente já discutiu. Eu acho que a gente precisa ampliar um pouco e dizer que hoje nós estamos numa disputa entre capital e trabalho. Então é mais amplo.
Quer dizer, PT nessa altura do campeonato é um detalhe, que por um acaso ele distribuiu algumas migalhas para os setores S, D e tal, e essas migalhas não podem ser mais dadas para esses setores, né? Então, acho que a gente precisa fazer um pouco mais essa relação entre capital e trabalho no Brasil hoje, para a gente ampliar, inclusive até para a gente pensar na perspectiva de unificação dos trabalhadores. Sobre a questão que o professor Zéder colocou, quando a gente fala de disputar a comunicação, é aquilo que o Honório colocou, é disputar a comunicação de massa. Porque se a gente assiste 2 dias, por exemplo, de Globo, Jornal Nacional, etc., etc., a gente vai entender, por exemplo, que o Temer só fez reunião no final de semana porque ele foi bombardeado pela Globo. Ponto 1. Segundo, que a Globo está fazendo uma blindagem ao PSDB, que é aquele partido político que assina embaixo de todas as reformas que estão sendo feitas, porque é o projeto político econômico do PSDB. Então, disputar a comunicação de massa nesse momento é muito importante para nós trabalhadores. Isso não exclui todas as nossas formas de comunicação que precisam ser acentuadas, que precisam ser mantidas e ampliadas. Entendeu? É nesse sentido que eu coloquei. A outra questão que eu queria colocar é o seguinte: eu acho que é preciso também ficar claro que essa disputa pelo Estado, na verdade, é porque o Estado, o que é o Estado? O Estado é aquela figura, não é, onde ele assume, onde ele tem o capital seguro. O capital do Estado, ele está sendo disputado. Então, quando se fala nas reformas, se fala necessariamente em quê? Em garantir os investimentos. Primeiro, garantir o pagamento dos juros para o capital financeiro, e o Estado tem esse dinheiro, então a disputa do Estado que tem um dinheiro seguro, porque o Estado tem dinheiro, o Estado tem capital, não dinheiro, tem capital. E terceiro, fazer, depois que desmontar todo o mercado, o mercado de trabalho, todos os direitos trabalhistas, fazer investimento com um mercado extremamente precarizado e com mão de obra muito mais barata. Então, acho que isso é importante. Mas, para finalizar, eu queria colocar algumas questões mais internas nossas, que é o seguinte: é preciso entender que como que isso vai impactar na nossa vida cotidiana. Primeiro, ensino médio integrado. Sabemos que o ensino médio integrado de altíssima qualidade, mas não há uma me perdi. Deixa, depois eu falo, me risca. Letícia. Lembrando que as inscrições se encerraram na fala da professora Magina. Bom dia, desculpe a timidez, eu sou professora do IEF. A última vez que eu falei aqui, as pessoas não sabiam que eu era professora, acharam que eu era aluna, então já estou me identificando. A questão que a gente está querendo aplicar aqui, que eu acho que a grande maioria que às vezes não entende, que não é uma questão política. Acho que, pelo menos no meu ver, o que eu defendo com essa greve, né, é o que estaremos ganhando com essas reformas políticas que estarão acontecendo aí futuramente. O que estaremos ganhando de positivo com esse tipo de reforma. E o que eu vejo, na grande maioria das respostas, pelo menos para a sociedade em geral, é que nada. Eu não vejo pessoas falando em coisas positivas decorrentes desse tipo de reforma. Por exemplo, na educação, alguém vê alguma coisa positiva para a sociedade? Nós, como sociedade, vemos alguma coisa positiva com esse tipo de reforma na educação? Creio que não. Com a reforma na saúde, com a reforma na previdência, alguém vê alguma coisa positiva para a população com esse tipo de reforma? Acredito que não também. Claro que em outros governos houveram alguns tipos de leis que foram aprovadas e que prejudicavam também a população. Mas os erros do passado não justificam os erros do futuro. Na verdade, a gente não pode considerar que porque erramos no passado e não protestamos com relação a diversas coisas que deveríamos ter protestado,
hoje nos manteremos quietos e complacentes com esse tipo de coisa. A gente está vendo atualmente que o que é decorrente do que a gente permitiu, porque nós permitimos. Tá que eu era jovem demais na época que as outras medidas foram votadas, mas eu poderia ter protestado, como os demais alunos aqui andam protestando. A gente permitiu que essa corrupção chegasse a um nível catastrófico, a ponto de toda a sociedade ser prejudicada e nós sofrermos, nós como sociedade que não roubamos, nós sofrermos porque outros nos roubaram. A gente está pagando uma dívida decorrente de um roubo que nós não fizemos. Né? Então, eu acho que a indignação vem disso, vem de que teremos que fazer uma reforma para uma coisa que nós não temos responsabilidade. A Previdência ela estaria ativa se não tivesse acontecido esse tipo de desfalque que aconteceu nos diversos governos já. Então, a gente vai pagar calado uma dívida que não é nossa. Nós vamos nos conformar, porque antigamente nós nos conformamos. Eu acho que esse discurso é muito conformista. Eu não sei, eu não consigo me conformar com a roubalheira existente, não consigo me conformar com termos que pagar socialmente, financeiramente, não podemos nos aposentar. Eu não me aposentarei, meus filhos não se aposentarão. Se eu for me aposentar com 75 anos, talvez eu já esteja morta. Então, eu sei que eu não me aposentarei com esse tipo de reforma da Previdência. E isso para mim é indignante, por eu estar pagando por uma dívida que não é minha, porque não fui eu que fiz essa dívida, foi uma roubalheira total, e a gente sabe que a sociedade em geral, só mais 10 segundos, que a sociedade em geral vai pagar por isso, e que pessoas, a previdência mais cara, que a dos militares, não será prejudicada. Por quê? Porque o governo tem medo. O governo tem medo dos militares. Sem um apoio militar, o governo não teria força. Então, ele não vai mexer na previdência de quem quiser interessante. É isso, gente. Eu só acho que os erros do passado não justificam a gente não se manifestar contra os erros do futuro e do presente. Queria me solidarizar com a fala do professor Zé Elias, né? E eu estava aqui olhando na internet e vi o Rafael Sadi, que as pessoas devem conhecer, é um professor de história da UFG, que participou ativamente das ocupações das escolas. E ele coloca assim: tristeza desse mundo, viu? Acabei de receber uma intimação por dano qualificado de corrupção de menores relacionada ao dia em que fui preso na ocupação da SEDUS. Uma operação em que a polícia me levou para dentro do prédio para acompanhar a saída dos estudantes com segurança e me prendeu. São 18 maiores que receberão essa intimação. Ontem a gente saiu de manhã aqui, tinham alguns colegas servidores técnico-administrativos que tinham comprado aquelas máscaras para para não sofrer o efeito da bomba de gás moral. Nós estávamos entre professores e estudantes, servidores técnico-administrativos. Nós não recebemos a permissão para o ônibus seguir. O motorista conseguiu uma permissão dizendo que nós íamos para Planaltina e não para Brasília. Antes de chegar em Brasília, tinha revista de todos os ônibus. Nós fomos revistados, pegaram nosso vinagre, nosso leite de magnésia, nossas máscaras. Disseram que era uma manifestação pacífica e que a gente não ia precisar daquilo. Né? Chegando na esplanada já tinha uma barreira também, não deixaram eu passar com os meus lenços para proteção. Lenço, echarpe que mulher usa, que eu ia botar na cara. Tivemos que deixar nossos picolés, nossos de manifestação. Tinha um grupo reduzido em relação ao dia 29, mais significativo, e nós tínhamos combinado então dia 5 da tarde sair em marcha. A votação da PEC já tinha acontecido, era um clima até de desânimo, de fim de movimento, mas sem que nós avançássemos. Já ali na altura da catedral, a choque formou e começou com os disparos de gás lacrimogêneo nos tocando em direção à rodoviária. A dispersão dos grupos, então, gerou, digamos assim, um momento de comoção social, conflito civil, confusão, e essa confusão se estendeu cercando manifestantes e acirrando todo o movimento do processo, do protesto, até mais ou menos a antena de TV.
muitas pessoas foram presas, parece que essas pessoas estão sendo enquadradas dentro do crime de terrorismo. Alunos foram presos, estudantes foram presos, nós, em clima de tensão, a gente percebe que na verdade é muito mais do que um protesto, não é um protesto passeio, é um protesto de o tempo todo ficarmos juntos, mão dada, ajudar a colega com leite de magnésia para não sofrer, não desmaiar com o gás, correr, né, se proteger, cuidar para não ser encalacrado da polícia, andar na multidão sem ser pisoteado, correr, voltar, dar volta, tentar criar estratégia de retorno sem ser preso. Quando a gente não é preso, a gente se sente vitorioso, volta feliz, os colegas do departamento ligam, não foi preso, colega, não tem aluno envolvido, conseguimos. Então, eu estou dizendo isso a partir do depoimento do professor Rafael Sade, lembrando o depoimento do professor Zé Elias, para dizer assim, a gente tem que saber do lado de quem a gente está. A gente tem que perceber que a gente está num momento delicado. A gente pode ter diferenças de posição e de ação. Tem grupos que têm defesa de uma posição mais radical, mas a gente sabe que quem está sendo radical é o governo, né? E eu gostaria de dizer que eu acredito na resistência popular, no direito à sublevação popular. Eu li hoje agora que o Brasil é o lugar mais avançado no direito das vidraças. Nós precisamos parar de defender o direito das vidraças, de defender o direito à vida e o direito à liberdade política. É isso. Vamos começar as inscrições. Antônio Roberto, o primeiro da lista. Bom, é emocionante, a gente tem que até tomar cuidado. No lado emocional, a gente tomar conta do racional, né? É difícil essa combinação, eu não quero fazer nenhuma agressão pessoal, né? Mas apenas colocar algumas reflexões para a gente pensar no futuro, né? Porque o que a gente não pode ser, como temos sido, né, nesses últimos anos, é massa de manobra, né? A gente já acabou greve aqui com 250 unidades de institutos parados, né, apenas porque isso ameaçava a estabilidade do governo. Então, quando a gente fala do passado, a gente está falando do presente. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio, né? As manifestações, onde a polícia, aquela polícia do Rio de Janeiro, né, se abraça aos movimentos dos trabalhadores contra o governo. Quem é que está lá prendendo os manifestantes, os terroristas, os arruaceiros, né, os vândalos? A Força Nacional. Quem criou a Força Nacional? Lula. Né? Enquadrado em que leis essas pessoas estão sendo? A lei do terrorismo, né? Assinada por Dilma. O que a gente tem que entender é que um Estado fascista estava sendo montado, destruindo a sociedade democrática e instalando o Estado fascista. Esse era o caminho claro que nós estamos. Então a gente tem que pensar, né, inclusive em repensar essa questão das divisões, né, de coxinhas, né, mortadela, coxinha de direita, coxinha de esquerda, né? Porque a questão agora é formar, né, mobilizações de massas, né, e colocar na rua contra tudo isso que está aí. E discutido com clareza, né, daqui 5, 10 anos, não é que nós não vamos ter aposentadoria, nós não vamos ter nem emprego, né? A reestruturação, né, do trabalho, né, das atividades profissionais está de tal forma avançada e avançando que nós não vamos ter nem emprego. Então a gente tem que se preparar para isso, fazer uma discussão bem pensada, né, trazer pessoas com clareza, que não tenha
partido no sentido da manobra, né? Porque que não adianta, se você não definir com quem você está lutando, né, e as bandeiras que você está utilizando, você vai ser massa de manobra. Né? Você veste a camisa de um partido, você usa as bandeiras de um partido, bandeira do golpe, bandeira da PEC, bandeira da mordaça, né? Usa a estrutura de um partido, CUT, PT, UNE, e fala que não é petista. Então a gente tem que se posicionar para não confundir a sociedade. Grande parte da sociedade democrática, liberal, progressista, né, está contra tudo isso. E se a gente mobilizar essas pessoas, nós não vamos ter mudança nenhuma. Bem, lá vou eu para as minhas análises macro, né? Eu gostaria só de fazer 2 registros, né? É muito importante a gente que realizemos a recuperação histórica para a gente dar conta de identificar o que é continuidade entre governos, entre períodos históricos, conjunturas, e o que é descontinuidade, o que tem as clivagens, as rupturas, as descontinuidades, para que a gente compreenda melhor como que essas superestruturas operam, como que o capitalismo se reproduz como sistema socioeconômico e assim por diante, não é? Segundo lugar, eu me acho pessoalmente suficientemente maduro e bastante coerente com relação às minhas análises. Eu faço elas há muito tempo, não me vejo com a menor chance de ser massa de manobra de qualquer coisa que seja. E também com muita autonomia e com muita independência, nós temos tentado desvelar um pouco do que é essa sociedade em termos das suas superestruturas, em termos das suas lógicas de produção e reprodução econômicas. Não é? Nesse sentido, temos feito o embate necessário, esteja qual governo estiver. Nós temos, talvez, conduzido mais greves e lutas durante o período lulopetista do que no período anterior, para se ter uma ideia de como essas questões se dão. Mas eu gostaria de salientar a seguinte questão, quer dizer, o golpe parlamentar, judicial, midiático, ele não se dá unicamente contra um governo ou um partido político, ele é um instrumento de sedimentação de um novo padrão de acumulação do capital no país. E aí eu gostaria de fazer algumas recuperações importantes. A primeira, nós estamos vivendo um processo de transformação de uma quantidade significativa de empresas e bancos brasileiros em instituições multinacionais. Essa é uma questão fundamental. E esta é uma questão que ela não só é aprofundada agora esse processo, mas esse processo também já vinha sendo preparado. Quando nós pensamos no papel que o BNDES cumpriu, por exemplo, no financiamento desses grandes conglomerados nos últimos anos, nós compreendemos um pouco melhor isso. A PEC. Não dá para separar a PEC e o esmagamento do serviço público sem apartada da questão da dívida pública e de como ela proporciona as condições de arregimentação de recursos para financiar a dívida pública. A questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela vai esmagar a conquista da classe trabalhadora, sob contexto de desemprego estrutural e sob contexto de flexibilização ao infinito das relações de trabalho. Significa que a força de trabalho vai ficar muito mais barata, o capital variável vai ficar muito mais barato diante do capital constante. A força de trabalho ficando barata, a acumulação se dá numa escala muito maior. Reforma previdenciária. Concluo. A reforma previdenciária, de um lado, ela simplesmente elimina a maior parte da população brasileira da possibilidade de usufruir do direito de aposentadoria. Mas aqueles outros que não terão acesso à aposentadoria pública em condições condizentes são empurrados para a previdência privada, que é dos bancos. E o que isso significa? Que você vai construir programas, se inserir em programas de previdência privada para gerar massas formidáveis de capitais financeiros na mão dos bancos. Concluo. Não é? Então são essas questões. Se nós não compreendermos os dois hemisférios, não compreender que as superestruturas, o sistema jurídico-político,
o Estado está sendo reconfigurado e que essa reconfiguração atende a uma nova lógica de acumulação e reprodução do capital, aí não dá, nós vamos cair no ponto da carochinha da corrupção ou das falsas polarizações que lamentavelmente persiste a nossa percepção. Laura. Acho que não há dúvida de que existe um aprofundamento, né, existe uma necessidade de explorar mais, né, e por isso o Estado tem que se reconfigurar para explorar mais, mas já vem dessa mesma toada que já havia sido, que já estava sendo construída, né. Não há, no meu entendimento, mudança na essência do Estado brasileiro, né? O latifúndio, a base do Estado, né, pelo latifúndio, pela grande burguesia, ela se mantém, ela já existia e ela se mantém. O que eu entendo é que, como a crise do capitalismo ela está mais profunda, né, estão mais profundos os ataques à classe trabalhadora. E por que o pagamento dos juros, né, já existia e continua, né? Então isso já vinha, então não tem mudança nessa questão da dívida pública. E por que eu acho que é importante a gente discutir sobre isso? Para a gente pensar em novas formas de luta, né? A gente conseguir ir além do que... eu acho que o governo, né, qualquer um que seja, ele tem que ser desmascarado, ele tem que ser criticado, mas a gente não pode se limitar a essa crítica. Então, o que eu entendo é que nós temos que assimilar que nós vivemos num país rico, extremamente rico, em vários sentidos, um país de povo muito trabalhador, e a gente vive nessa miséria enorme. E que nós somos, quem fazem as leis nos nossos países são bandidos. Os grandes bandidos estão ali em Brasília e controlam o país e roubam do povo. Então, para a gente se organizar para essa perspectiva que nós temos, para esse cenário. E esse cenário ele não pode ser derrubado apenas com greves ou críticas a um governo. Nesse sentido que eu acho que é importante que a gente reflita sobre o que nós temos que fazer, como que nós temos que agir. Porque, de fato, só as greves, elas não vão dar conta disso, né? Causa instabilidade, causa incômodo, causa impopularidade, mas eles são capazes de tomar o vinagre. Com que legitimidade faz isso, né? Tirar uma proteção. Se fosse um coquetel molotov, tudo bem, por isso parou com um coquetel molotov, beleza, né? Incompreensível. Pegar o vinagre, o leite magnésio, né? Roubar do povo, né? A saúde no Rio de Janeiro, a forma que está, que esse governador, né, extremamente corrupto. Então, a gente não consegue, a gente vai fazer uma manifestação, não consegue acessar, não consegue chegar ao ônibus. Não existe democracia nesse Estado. Está se aprofundando, já não existia antes. E agora as coisas estão mais claras, né? Estão mais evidentes. Então, como que nós vamos lidar com isso? Eu acho que nós temos que repensar, e essa análise que eu queria fazer aqui, para a gente pensar em formas de luta, como que nós vamos nos organizar aqui no Instituto Federal para a gente lutar contra isso, para a gente lutar contra a lei da mordaça, para a gente lutar contra a reforma do ensino médio, e não vai ser só com greves, não vai ser só com manifestação, nós temos que criar um ambiente interno aqui, político de resistência, muito grande. Eu acho que isso nos unifica também, porque eu entendo que muitas vezes as pessoas acham que essa questão da greve que atrapalha muito, né, uma questão mais imediata, mas nós vamos ter que criar uma resistência interna, porque senão nós não vamos conseguir. Por isso que eu acho que é importante frisar, porque não é só a questão de um governo, né? Nós estamos lutando contra o Estado, contra classes que oprimem o povo, muito mais do que nós, enquanto servidores públicos, mas a população de maneira geral.
Sério. Eu queria me associar integralmente à fala da professora Lara e da professora Thaís. Compartilho da sua emoção integralmente. Eu acho que a questão que a professora Thaís coloca é séria. Quem achou que a bola da vez era o Renan estava enganado. A bola da vez somos nós, né? Somos nós mesmos. Eu achei que era o Renan, honestamente. Mas depois que o STF rasgou a determinação do ministro Marco Aurélio em função da aprovação da PEC, né, porque é o que ficou claro, aí ficou claro que a bola da vez somos nós. Agora, concordo integralmente com a fala da professora Lara, que para mim que o estado de exceção já vem de algum tempo, só que agora ele que estava guinando à esquerda, deu uma guinada à direita, e aí a gente parece que gritou alto. Mas eu acho, gente, que o que a professora fala é muito importante e, para mim, pessoalmente, isso passa na visibilidade que a gente tem que dar ao nosso trabalho. Nosso trabalho não é visibilizar, todos nós trabalhamos muito e nós somos chamados de vagabundos nas redes sociais, de vagabundos, porque o nosso trabalho não se reflete para a comunidade, para os nossos alunos. Se a gente pensar que todos que estão lá em Brasília foram alunos de professores, na maioria de escola pública, porque eles são da elite, a elite estuda nas universidades públicas, nós não conseguimos fazer a sociedade enxergar o nosso trabalho. Nós não conseguimos. Então, eu acho que nós temos sim que repensar a forma como a gente lida com os nossos alunos, como a gente lida com o nosso próprio trabalho. Eu acho que tem que se traduzir em números. Tem que se traduzir em números. Porque o que as pessoas olham, infelizmente, é para os números. O MEC vê números. Quando o MEC olha para cá e vê o tanto que nós produzimos pouco quando se fala em números, então o MEC pensa, faz o que faz. Não precisa de mais alunos lá, eles não estão formando mesmo, então vamos estagnar o número de alunos. Né? Então eu acho que a gente tem que repensar mesmo a forma como o nosso trabalho passa para a sociedade. Não sei se eu consegui traduzir meu pensamento, mas é isso. Eu queria sugerir que o Bom Campos fizesse uma nota, não de repúdio, pelo amor de Deus, uma nota em apoio ao que vem acontecendo em Brasília, né? Aos docentes que estão sendo tratados como A gente vai envelhecendo e, de repente, determinada coisa que a gente gostaria de falar, a gente acaba esquecendo. Uma coisa que eu gostaria, porque eu sou contra esse projeto de ensino que está aí. Isso vai institucionalizar uma das questões mais antigas nesse Brasil, chama-se peleguismo. Peleguismo. Por quê? Hoje você não precisa ter formação, você precisa ter o notório saber. Para mim é o notório sabe nada. Então nós precisamos nos posicionar. Nós que passamos por uma universidade, fizemos um curso de licenciatura, nós também precisamos defender de unhas e dentes. Esse projeto, gente, já foi aprovado lá na Câmara. Agora vai para o Senado. Então, esse notório saber nada, gente, nós temos que nos posicionar contra. E eu não consigo ver um colega defender esse notório saber nada. Não consigo. E eu fico extremamente, gente, quando eu vejo esses trabalhadores da limpeza. Hoje nós temos lá na Corte, vejo um colega prestando o mesmo serviço que tem um outro que poderia estar recebendo da nação, um valor que hoje seria de 3.500, que eles repassam para as empresas e eles pagam aí esse salário mínimo para esses colegas nossos que prestam serviço. Eu sinto extremamente chateado.
Quando eu vejo um colega trabalhando, fazendo um serviço, que hoje poderia estar recebendo um salário digno, dando dignidade à sua família e explorado, porque a privatização vai chegar também em outros aspectos. Algum empresário já aposentou um dos seus servidores? Nunca, porque ele dá a contribuição dele para essa previdência falida pelos políticos, não por nós. Um minuto. Para explorar a nossa sociedade. A escravidão ainda existe. E eu sou contra essa escravidão. Vou retomar aqui um argumento histórico em relação à questão do golpe de Estado. Como que esse conceito ele se consolida. Em 1848, teve um processo de jornadas, que é a primeira vez que a classe trabalhadora de forma organizada se coloca numa classe. Esse processo tem uma eleição na França e é eleito Luiz Napoleão. Logo em seguida, ele decreta estado de sítio, coloca a coroa na cabeça e se declara imperador para justamente manter as coisas tais quais estavam, como forma de controlar e ressubordinar os insurretos de 48. Então, o conceito de golpe de Estado está aí. Fica a dica para quem quiser ler, interessante. É um documento interessante. Bom, esse é um elemento importante destacar. O outro elemento é acerca da nossa greve. Aí já entrando no próximo ponto. Essa greve é uma greve, foi uma greve importantíssima, foi uma greve política, uma greve muito importante do ponto de vista da viragem da concepção de greves que até então nós tínhamos, que eram greves que não tinham por intuito debater, discutir, educar a sociedade. Nesse sentido, essa greve ela avançou muito. Temos como elemento importante o ato de ontem. O ato de ontem foi completamente esvaziado pelas centrais sindicais e mesmo assim uma parcela significativa esteve presente no ato. Isso demonstra que houve um processo amplo de discussão, de debate, um processo educativo para além das salas de aula, que é o que nós costumamos fazer em nossas atividades institucionais. Então nós mantemos a nossa atividade. Nós mantemos a nossa atividade de educadores sociais, no entanto em outros espaços, em outras esferas. Então manter, eu defendo aqui a greve como um instrumento de luta, porque para além dessa questão que se coloca de parar as atividades, se coloca a educação em outra perspectiva, uma perspectiva de educação popular, uma perspectiva em que nós saímos aqui dos nossos muros, em que nós estamos encerrados nesse monte de relatório que nos domina diariamente e vamos discutir os problemas reais da sociedade. Esse é um elemento importante para essa instituição. Essa é uma questão importantíssima. E encaminhando, nós temos que sair dessa greve com a perspectiva de um calendário de mobilização, um calendário de atividades, um calendário de luta, como forma de reforçar essa movimentação que nós fizemos durante esse tempo que estivemos de greve e como forma de criar os elementos para que essa mobilização ganhe força no ano de 2017. Que será um ano muito difícil, será um ano muito duro. Nós temos aí pela frente a reforma da Previdência, ou seja, a reforma que preparava o terreno do ponto de vista institucional para essa ofensiva, para essa contra-reforma do Estado de 88, já está posta, foi aprovada, agora vem os detalhes, né? Como vamos atacar em cada ponto, que é justamente esse o elemento que nós queremos ter capacidade de mobilização para o ano de 2017. Muito bem. Madiana é a última inscrita na análise de conjuntura e partimos para o próximo ponto de pauta. Bom, só para complementar o que eu queria colocar, mas antes, com relação à fala do professor Zé, eu discordo quando você coloca que a sociedade nos vê como vagabundos. Eu acho que isso é assumir, na verdade, como o governo nos vê.
Então, acho que a gente precisa problematizar um pouco. Mas eu concordo com você quando você chama a atenção de que a crise, ela deve provocar também a discussão em relação aos nossos próprios fantasmas dentro da instituição. E um dos fantasmas que você sempre coloca é a questão da evasão. Eu acho que a gente tem mesmo que se colocar diante dessa questão e discutir, até para a gente afirmar da importância da rede federal na questão de uma formação de qualidade. Agora eu chamo, então, pegando essa questão interna um pouco, né, dos nossos fantasmas, eu acho que a gente precisa pensar também qual que é o projeto para a rede federal que está posta, na verdade, pelo governo do PSDB, né? Primeiro, não há um entusiasmo com a formação integrada. Há uma perspectiva de se adotar um modelo do Sistema S. Nessa perspectiva de se adotar o modelo do Sistema S, já que nós vamos ter duas instituições fazendo a mesma formação profissional, é um passo ou para fazer uma privatização, né, uma gestão privada da rede federal, ou mesmo para diluir e acabar com a rede federal. Então a gente precisa estar muito atento e retomar um pouco a década de 90. Segundo, nós já sabemos os ataques que existem em relação às licenciaturas e em relação à questão do notório saber. Terceiro, pensar que no momento em que a gente está em termos de recessão, o que é formar engenheiro, o que é formar tecnólogos para isso que está vindo pela frente, no mercado de trabalho precarizado, flexibilizado, não vai ter emprego e quando tiver nessas condições. Então, eu acho que isso é importante, inclusive, a gente fazer esse diálogo, por mais dolorido que seja, com os nossos alunos, com os nossos futuros profissionais. Por fim, eu fico pensando em algumas questões também que já estão em curso, né? Tem a PL, o projeto de lei complementar 77, que só falta a sanção do presidente, que diz respeito à privatização da pesquisa. Na hora que você tem o processo de privatização da pesquisa, um dos argumentos é para que ter dedicação exclusiva dentro das instituições? Né? Então são coisas que a gente precisa começar a pensar. Outra, ontem já foi ventilada, já é uma proposta onde que se coloca que vai haver a permanência da filosofia e da sociologia, só que poderão ser dadas aulas ministradas por qualquer profissional das ciências humanas. Conclua. Né? E isso aí é um processo, né? Porque depois qualquer um vai dar aula de matemática, qualquer um vai dar aula de engenharia, as questões do meio ambiente. Sabemos que há um forte ataque em relação à legislação ambiental. Nós temos os cursos relacionados com isso. Então são questões que vão se conjugando aí no nosso cotidiano enquanto rede federal, enquanto instituição de educação. E os próximos momentos, isso vai estar sendo colocado mais fortemente, eu acho que realmente, é uma suspensão de um tipo de atividade que é greve, mas não a suspensão da nossa mobilização, porque 2017 vai ser mais duro do que foi essa questão da PEC, essas lutas todas.